2020 não foi fácil para ninguém, disso nós sabemos, mas se queremos saber disso para sempre, temos que lembrar desses acontecimentos para não se repetir. Pensando nisso, a equipe do Curiosoland decidiu fazer uma retrospectiva de 2020, lembrando de todos os fatos que aconteceu nesse ano horrível. Vamos voltar no tempo agora no Curiosoland, mas antes de começar, se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar. Mas enfim, vamos para o vídeo. Em 1 de janeiro, após um bombardeio aéreo americano, é morto o general iraniano Qasem Soleimani, que gerou muitos protestos no Irã. A filha de Soleimani jurou vingança. Alguns brasileiros até fizeram memes na internet dizendo que haveria uma terceira guerra mundial, mas não rolou nada. Alimentava o ódio sectário, planejava operações em vários países, assassinava rivais, criou milícias sanguinárias no Oriente Médio, armava aliados, manipulava o Hezbollah no Líbano e protegia a Revolução Islâmica. Em 2 de janeiro, incêndios de proporções gigantescas atingem as regiões florestais da Austrália, causando a morte de milhares de animais. A Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. Em 8 de janeiro, um voo ucraniano cai no Irã, deixando várias vítimas. Ok, um avião então com quase 180 pessoas a bordo caiu logo após decolar do aeroporto. Notícia desta madrugada, tá? Darlison Dutra tá me chamando com os detalhes. Foi no Irã que aconteceu isso, Darlison, meu Deus, estou vendo as imagens. No mesmo dia, o Irã revida com ataques às bases dos Estados Unidos no Iraque. Internacional foram atacadas bases em Al-Assad, no oeste do Iraque, e em Erbil, que fica na região do Kurdistão iraquiano. Os ataques aconteceram no mesmo horário em que o general iraniano Qasem Soleimani foi morto, na quinta. Em 11 de janeiro, a China reporta a primeira morte por coronavírus. Em 20 de janeiro, o novo coronavírus infecta 10.000 pessoas e matando 200. Em 26 de janeiro, morre Kobe Bryant, o ex-jogador de basquete, e mais 8 pessoas em um acidente de helicóptero. Em 30 de janeiro, a OMS declara a pandemia mundial do novo coronavírus. Em 5 de fevereiro, o governo brasileiro resgata brasileiros que vivem na China do coronavírus. Em 8 de fevereiro, pessoas colocam vassoura em pé e viraliza. Em 9 de fevereiro, o filme coreano Parasita ganha 4 Oscars na premiação. Em 21 de fevereiro, o carnaval aumenta os riscos de casos de Covid no Brasil. Em 25 de fevereiro, o Ministério de Saúde confirma o primeiro caso de coronavírus no país. Em 28 de fevereiro, a Itália se torna o epicentro da pandemia e ultrapassa a China. Em 4 de março, o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis são detidos no aeroporto de Assunção, no Paraguai, por usarem identidades falsas. Em 9 de março, o governo italiano implanta a quarentena no país. Em 11 de março, a OMS declara oficialmente pandemia mundial do novo coronavírus. Em 14 de março, o governo de São Paulo implementa a educação à distância, EAD, nas escolas públicas e particulares. Em 16 de março, alguns estados entram definitivamente em quarentena. Em 24 de março, os Jogos Olímpicos de 2020 são adiados para 2021 devido à pandemia de coronavírus. Em 2 de abril, o mundo passa dos 2 milhões de casos de coronavírus. Em 6 de abril, o ciclone Harold atinge 4 ilhas na Oceania. Em 10 de abril, o Brasil passa a marca de 1.000 casos por coronavírus. Em 12 de abril, a Páscoa acontece diferente, com igrejas transmitindo as procissões online. Em 17 de abril, o vulcão Anak Krakatoa, filho de Krakatoa, entra em erupção e deixa nuvens de poeira na Indonésia. Em 28 de abril, os Estados Unidos confirmam 1 milhão de casos por coronavírus. Em 3 de maio, o Brasil chega a 100.000 casos por coronavírus. Em 9 de maio, o cantor Little Richard morre aos 87 anos de idade devido a um tumor ósseo, e no Brasil, 10.000 mortes confirmadas. Em 22 de maio, o Brasil ultrapassa a Rússia e se torna o segundo país com mais casos de coronavírus no mundo. Em 25 de maio, protestos contra a morte de George Floyd em operação policial em Minneapolis, nos Estados Unidos. Em 28 de maio, os Estados Unidos alcançam 100.000 mortes por Covid-19. Em 7 de junho, o presidente russo Vladimir Putin declara estado de emergência após um derramamento de óleo diesel na ruptura de um tanque perto de Norilsk.
Em 11 de junho, os Estados Unidos confirmam 2 milhões de casos de coronavírus. Em 12 de junho, o Brasil ultrapassa o Reino Unido com mais de 41 mil mortes e se torna o segundo país com mais mortes por coronavírus. Em 19 de junho, o Brasil chega a 1 milhão de casos de coronavírus. Em 23 de junho, um terremoto de magnitude de 7,5 atinge a região central do México, deixando 6 mortos e 30 feridos. Em 30 de junho, o ciclone Bomba atinge a região sul do Brasil e deixa 10 mortos. Nossa, filho! Meu Deus! Caralho! Vou tentar dentro de casa, gente! Tá perigoso! Tá muito perigoso! Fecha a janela do quarto! Em 2 de julho, as eleições municipais do Brasil são adiadas devido à pandemia de Covid-19. Em 4 de julho, a cidade japonesa de Kyushu é atingida por uma inundação, matando 56 pessoas. Em 5 de julho, um eclipse solar penumbral ocorre na América, no sudoeste da Europa e no oeste da África. Em 6 de julho, o compositor italiano Ennio Morricone morre aos 91 anos. Em 8 de julho, a atriz Naya Rivera desaparece em um lago. 5 dias depois ela é encontrada e dada como morta. Em 19 de julho, o Brasil atinge 2 milhões de casos por coronavírus. Em 29 de julho, o Banco Central anuncia a nota de R$200. E lá vai um bônus, como visto na imagem. Os Simpsons previram a nota de R$200. Em 4 de agosto, na cidade libanesa de Beirute, uma explosão de proporções gigantescas atinge o porto local, deixando mortes e feridos. Em 5 de agosto, o mundo atinge 700 mil mortes por coronavírus. Em 11 de agosto, o presidente russo Vladimir Putin anuncia que a Rússia aprovou a primeira vacina contra a Covid-19 do mundo. Em 13 de agosto, os Emirados Árabes Unidos e Israel fecham um acordo de paz. Em 25 de agosto, a África erradica a poliomielite selvagem. Em 28 de agosto, o ator Chadwick Boseman morre aos 43 anos devido a um câncer coloretal. Em 2 de setembro, a nota de R$200 entra em circulação com novas formas de identificar se a nota é verdadeira ou não. Em 10 de setembro, o mundo atinge 900 mil mortes por coronavírus. Em 14 de setembro, cientistas descobriram substâncias que dão indícios que há vida em Vênus. Em 22 de setembro, os Estados Unidos chegam a 200 mil mortes e 7 milhões de casos confirmados por coronavírus. Em 28 de setembro, as mortes por coronavírus chegam a 1 milhão. Em 1 de outubro, a Índia ultrapassa o Brasil e fica atrás dos Estados Unidos, sendo ela o segundo país com mais casos de coronavírus com 7 milhões. Em 2 de outubro, o Rio Paraguai sofre uma seca histórica, com grandes embarcações não podendo passar pelo rio. Em 9 de outubro, a Chapada Diamantina, na Bahia, pega fogo atingindo parques próximos. Em 10 de outubro, o Brasil chega a 5 milhões de casos por coronavírus e 150 mil mortes. Em 12 de outubro, o feriado de Nossa Senhora da Aparecida é comemorado com missas online. Em 23 de outubro, a Bolívia elege o novo presidente, Luiz Arce. Em 27 de outubro, o Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio, sofre um incêndio que mata 4 pessoas. Em 29 de outubro, uma nova onda de Covid-19 atinge a Europa. No mesmo dia, um homem entra armado na Basílica de Notre Dame de Assunção e mata 3 pessoas. Em 1 de novembro, Tom Veiga, intérprete e manipulador de Louro José, do programa Mais Você, morre aos 47 anos, por um AVC hemorrágico. Em 3 de novembro, as eleições americanas se iniciam. Neste dia também, após um incêndio na subestação de energia de Macapá, metade de Amapá fica sem energia, e nesse dia é lançado nosso primeiro vídeo. Em 7 de novembro, o ex-vice-presidente Joe Biden vence com os 270 delegados no colégio eleitoral, mas Trump pede recontagem. Em 9 de novembro, o presidente do Peru é votado em impeachment, mas em 3 semanas, mais 2 presidentes são eleitos com muitos protestos. Em 12 de novembro, a Sony lança a 5ª geração do PlayStation, o PlayStation 5. Em 15 de novembro, acontece o primeiro turno das eleições municipais no Brasil. Em 19 de novembro, João Alberto, um negro, é agredido no estacionamento do Carrefour em Porto Alegre. Em 25 de novembro, o ex-jogador de futebol, Diego Maradona, morre aos 60 anos após um infarto, um ataque cardíaco e um edema agudo no pulmão. Em 29 de novembro,
acontece o segundo turno das eleições municipais do Brasil. Em 1 de dezembro, um grupo de bandidos altamente armados com brazucas e fuzis invadiram a cidade catarinense de Criciúma levando dos bancos 80 milhões de reais. E em 2 de dezembro, o mesmo cangaço de Criciúma ataca a cidade de Cametá, no Pará com muito mais violência com os reféns. Em 4 de dezembro, as irmãs Emily e Rebeca morrem a tiros em Duque de Caxias, no Rio. Em 10 de dezembro, a CD Projekt lança o Cyberpunk 2077 que vende atualmente 13 milhões de cópias. Neste dia também, o Reino Unido aprova a vacina feita pela Pfizer. Em 14 de dezembro, um eclipse solar acontece e é visto no Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e no Brasil. Em 20 de dezembro, a atriz Nicete Bruno morre aos 87 anos vítima de Covid-19. Em 21 de dezembro, ocorre uma conjuração entre Júpiter e Saturno, os dois ficaram tão próximos que o evento é chamado de Estrela de Belém. Essa conjuração não ocorre desde 1226. E foi isso, ufa, estou até cansado de falar tudo. Esse foi o nosso último vídeo de 2020. Se gostou, se inscreva no canal e deixe seu like, e desejo um feliz ano novo e um ótimo 2021. Obrigado pela audiência e tchau.